É para eu beber? Como é que é isso? Ah, tem que estar. Oh, glória. Amém, deixa aberto aqui. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vocês estão rindo de mim, porque eu nunca vi um negócio chique assim, mano. É sempre copo descartável, né, para mim. Glória a Deus. Eu quero, desde já, agradecer ao pastor Silas Filho por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Ao pastor Davi Gomes, que eu tenho dito isso, tem sido um dos maiores incentivadores do meu ministério, e eu louvo a Deus pela vida desse grande homem de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Gabriel também, que tem feito um trabalho lindo aqui. Deus continue te abençoando. E agradecer a presença da minha esposa hoje, né? Quando a gente atravessa a ponte, irmãos, ela fica tremendo dentro do carro. Ela estava assim no carona, ó. Falei, amor, o que houve? Está orando? Ela, não, estou nervosa. A ponte não vai cair, já está aqui há tantos anos, nunca caiu, né? E nem a gente vai cair lá embaixo também, fica tranquilo, descansa em paz, né, Dani? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite? Eu creio que Deus vai falar com a gente aqui essa noite. E Deus, ele é lindo. Às vezes ele separa uma reunião para falar às vezes com uma pessoa. Aí às vezes a gente fica, às vezes o pregador, não quero dizer que seja o caso de hoje, mas o pregador traz uma palavra tão específica, que às vezes a gente fala assim, os pregadores veio pregar talvez para uma, duas pessoas. E às vezes o resto da igreja sai chateada, né? Mas o culto não é nosso, irmão, o culto não é para a gente, o culto é para Deus, né? Então às vezes a gente fala assim, o culto hoje foi ruim. Ruim por quê, irmão? Quem disse o culto foi bom ou não, ou se alguém pode dizer isso é Deus, porque o culto é para Ele. Às vezes a gente fala, nosso culto foi tão ruim, Deus foi não, hoje o culto foi bom. Como eu recebi a adoração dos meus filhos, né? Você achou aí Lucas capítulo 15? Lucas capítulo 15, verso de número 8. Lucas 15, 8, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a única vez que eu vou atrapalhar seu irmão aí. Você já viu quando uma pessoa ela fala pelos cotovelos? Quando alguém fala assim, é aquela pessoa que fala, como se não bastasse ela falar e não deixar ninguém falar, ainda usa o cotovelo, ela fica catucando os outros. Você lembra aquele culto? Você lembra aquele culto maravilhoso? Então fala pelos cotovelos aí com seu irmão, fala assim para ele, olha, quando a falta faz falta, fala para ele aí. Isso, falou? Olha, muita gente para pouco barulho, vai aí, fala aí. Quando a falta faz falta, fala, quando a falta faz falta. Isso, agora corta aqui para mim. Se você for reparar o capítulo 15, você vai ver que Jesus ele conta 3 histórias. Primeiro ele fala de um pastor que perde uma ovelha, depois ele fala de uma mulher que perde uma moeda, depois ele fala de um pai que perde um filho. Só que essas 3 histórias é uma história só. Jesus ele usa 3 exemplos, mas nesses 3 exemplos ele está falando de uma mesma coisa. Primeiro ele fala de uma ovelha, de uma moeda e de um filho. Só que nas 3 situações ele está falando de gente. Apesar de ele estar usando um bicho, depois ele usar um objeto, uma moeda, e depois ele usar uma pessoa, nas 3 histórias ele está se referindo a gente. Ele está se referindo ao ser humano. Então, ele está usando coisas, mas ele está falando de gente. Porque tem gente que prioriza coisas, mas tem gente que prioriza pessoas. Então, ainda que ele está comparando a gente com um objeto ou com um animal e com uma pessoa, ele está falando de gente. Então, quando ele fala de ovelha, ele está querendo dizer o seguinte para a gente: eu sou o bom pastor, eu cuido de vocês.
assim como o pastor cuida de uma ovelha. Quando ele fala de uma moeda, ele está dizendo o seguinte: eu estou comparando vocês com uma moeda porque você tem valor para mim. E quando ele compara a gente com um filho, ele está dizendo o seguinte: eu estou comparando você com um filho para você entender que eu te amo não como um amigo, eu não te amo apenas como um Deus, eu te amo como pai. Então eu tenho por você um amor de pai, eu te amo como se você fosse o meu filho. E aí, se você for reparar essas 3 histórias, ele chega uma hora que, quando eu começo a ler o verso 8, eu me prendo à história da mulher. Eu sei que é forte você falar sobre a ovelha, eu sei que é forte você falar sobre o filho, mas o que me chama mais atenção nessas 2 histórias é a história da moeda, da mulher que perde uma moeda. Quando ele começa a falar sobre essa mulher que perde uma moeda, chama mais a minha atenção, sabe por quê? Pensa comigo, como que um pastor pode perder uma ovelha? O pastor, ele vai na frente do rebanho, o rebanho está vindo atrás. Então ele está lá na frente olhando para algumas coisas, de vez em quando ele dá uma olhada para trás para ver como é que está as ovelhas, e depois ele olha para frente e vai seguindo, e as ovelhas vai seguindo o pastor, elas vão seguindo o pastor. Só que chega uma hora que ele demora um pouco a olhar para trás, e uma pode entrar no meio da floresta e sumir. Uma pode, de repente, pelo instinto animal, entrar dentro da mata e ir embora. E quando a gente fala de instinto animal, teve um que falou para mim: pastor, é o instinto animal que faz a gente pecar. Né, seu animal? Você sempre tem um instinto de tigrão, sabe? Eu pequei, tigrão, animal. Não é só tigrão não, tem algumas tigresas também, tá? Que gostam de arranhar. Aí a ovelha, pelo instinto animal dela, ela entra para dentro da floresta. Por quê? Porque ela tem perna. Então a ovelha, ela anda sozinha, então ela pode entrar pelo meio da floresta e sumir. E aí o pastor olha para trás, a ovelha entrou dentro da floresta e sumiu. Ele está olhando, tem 99 ovelhas. Tem como ele, no olhar, dizer assim: opa, está faltando uma? Não tem como. Tem como ele olhar e dizer assim: cadê aquela do tupetinho? Sumiu? Não tem como. Então ele só vai perceber que ele perdeu uma ovelha quando ele chegar lá no aprisco e começar a contar: 1, 2, 99. Calma, conta de novo. 99, perdeu, vão voltar para procurar. Uma ficou pelo meio do caminho. Aí ele vai dar falta, porque a ovelha tem perna, tem instinto, ela some. E o pai, quando perde o filho, chega uma hora da idade do filho que o filho quer ir embora. Então o filho tem vontade própria, ele tem livre-arbítrio, ele pede uma grana ao pai e ele vai embora. Então ele quer ir embora, ele tem perna. Então o pai não pode segurar, ele já tem uma idade, então ele vai embora. Então, para um pastor perder uma ovelha não é tão ruim assim. Sabe, não dá para você chegar para o pastor e falar: tu é ruim mesmo, hein, cara? Por que você não ficou andando de Mohawk para poder você ver as ovelhas? Por que você ficou andando para frente? Não tem como a gente chegar para o pai e falar assim: cara, você não tem pulso para segurar o teu filho? Não, meu filho tem uma idade, ele quis ir embora, deixei ele embora. Não quer mais viver comigo, não quer mais viver dentro de casa. Ele foi embora. E pior de tudo, o filho ainda pede a herança. Irmão, não tem herança de pai vivo. Você só recebe a herança do teu pai depois que o seu pai morre. Sabe o que o filho está dizendo para o pai? Para mim o senhor está morto, me dá a herança. Ele quis ir embora, ele foi embora. E a mulher, ela perde a moeda por quê? Por que é que a mulher perde a moeda? Irmão, a moeda tem perna, moeda tem vontade, moeda tem instinto. A moeda sai rolando e vai embora. Não, a moeda sai rolando, ela quis ir embora. Olha, a moeda caiu da minha mão, ela bateu, a porta estava aberta, ela saiu rolando e foi quicando nas escadas e foi para a rua e foi embora. Não. Sabe por que ela perdeu a moeda? Ela perdeu a moeda por relaxamento. Ela perdeu a moeda porque ela foi relaxada. Por que você perdeu a moeda? Não sei, porque estava espalhada pela casa. Aí eu trouxe aqui o meu cofre, me dá aqui meu cofre, irmão. Todo ano lá em casa tem um cofre. Esse cofre aqui é um bujão de gás, de ar-condicionado. Tem um amigo nosso que trabalha com isso. Eu falo: me dá um desse aí para esse ano. Aí minha esposa pintou assim de cor de ouro, para poder atrair. Aleluia. Sofia pega às vezes na sala de casa e fica assim, Falei: daqui a pouquinho vai estar tão pesado que você não vai pegar mais, em nome de Jesus. Sabe por que esse cofre? Porque no final do ano a gente paga o IPVA. No final do ano a gente faz algumas coisas com esse dinheiro. Tem lá algumas coisas que a gente precisa pagar no final do ano, e são as moedas de R$1 que paga. Então eu chego em casa, estou com as moedas, dou para minha filha, ela vai lá, tuc, 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 vai, que cada barulhinho que faz ali, irmão, glória, eu dou um glória. Celular que faz tac, tac, e ela vai colocando. Para eu perder uma moeda, eu tenho que perder tudo. Para eu perder uma moeda minha, eu tenho que perder todo o cofre. Sabe por quê? Porque está organizado em um único lugar.
Lugar de moeda é dentro do cofre, lugar de moeda é dentro de um pote, lugar de moeda é em um lugar, em um recipiente guardado. Essa mulher, ela perde, ela tinha 10, ela perde uma, porque estava espalhado pela casa. Porque ela espalhou, ela tinha 10 moedas dentro de casa. As 10 moedas estavam dentro da casa, mas estava espalhado. Talvez um estava na estante. Não existe mais estante. Uma estava lá no REC, outra estava no buffet, o outro estava dentro do potinho, o outro estava não sei aonde. Aí ela fala, vou juntar as minhas 10 moedas. Acha uma, acha duas, acha 8, 9. Cadê a outra? Cadê a 10ª moeda? Sumiu. Porque ela relaxou. Você já percebeu que às vezes a gente vai relaxando com as coisas? Deus te dá tanta coisa, Deus te dá tanto talento, Deus te dá a comunhão, Deus te dá a presença, Deus te dá a língua estranha, Deus te dá a visão, Deus te dá a revelação, Deus te dá a palavra, você tem comunhão com Ele, você tem lá diariamente, quando você acorda, você tem lá a sua comunhão com Ele, a sua devocional, e você tem todos os seus valores, mas parece que você vai espalhando, parece que dentro de você está tudo espalhado, sabe? A tua oração que você faz diariamente, você já deixou num canto, sabe? A sua leitura diária, você já deixou lá dentro do banheiro, e você já espalhou pela casa, e aí quando você vai tentar juntar tudo, e você se levanta para fazer, você percebe que você perdeu parte daquilo que Deus te deu. E quando a gente perde porque a gente relaxa. Você está acostumado todo dia a tirar um período de oração, aí você fala, hoje eu não vou orar não. Aí chega no outro dia, você fala, hoje eu estou cansado. Aí chega outro dia, não, semana de prova, eu estou com a cabeça cansada, estou com a mente cansada, você vai passando, você vai relaxando. E quando você vai perceber, você não está orando mais. Quando você vai perceber, sabe, você já não está mais buscando, você já não está mais sentindo a presença dentro da igreja. Quando você vai perceber, você está vendo que alguma coisa está perdido, alguma coisa está fora do lugar. Se a mulher perdeu uma, era para ter perdido as 10. E ela só perde uma porque estava espalhado. Ela não tinha se organizado, ela não tinha guardado, estava tudo espalhado. Aí escuta, o pior de tudo, por que eu escolhi falar sobre essa mulher? Por que eu escolhi falar dessa parte da moeda? Sabe por quê? Se o pastor, ele perdeu uma ovelha, ele sai de casa, fala para a esposa dele, mulher, eu estou indo buscar a ovelha que eu perdi. Ele vai atrás da ovelha, ele entra pelo meio da floresta, ele procura, e ele vai gritando, e ele vai procurando em tudo que é lugar, e vai andando, não acha. Se ele não encontra, ele volta para casa. Quando chega em casa, ele chega para a mulher e fala à esposa, eu não achei a ovelha. Aí ela vai falar, calma amor, olha, amanhã você procura de novo, vai dar certo, você vai achar. Ah, mas se um bicho feroz comeu a ovelha, não, calma, Deus está guardando, amanhã você vai achar. Ele tem um apoio em casa. Se o pai que perdeu um filho, ele fica, cadê meu filho que não volta? Já passou um mês, calma, ele vai se arrepender, ele vai quebrar a cara, ele vai voltar. Ele vai sentir saudade da comidinha da mamãe, ele vai voltar. Então ele tem alguém dentro de casa, ele tem a família para cuidar dele, para incentivar, para dar uma moral, para dar uma palavra. Sabe por quê? Porque o que ele perdeu fora de casa, ele não perdeu dentro de casa. O pastor perdeu a ovelha fora de casa, não perdeu dentro de casa, então ele tem apoio da família. Só que essa mulher, o que ela não perdeu fora, ela perdeu dentro de casa. Pior do que perder fora, é perder dentro de casa. Porque se você vai mal na sua faculdade, você chega em casa, tem uma família para te apoiar. Se você está indo mal no trabalho, quando você volta para casa, tem uma família para te apoiar. Quando você está mal sentimentalmente lá fora, quando você chega em casa, tem alguém para te apoiar. Calma, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai fazer. Agora aquela pessoa, irmão, que está bem no trabalho, que está bem na faculdade, está bem na sua vida sentimental, está bem na sua vida financeira, mas ele não quer voltar para casa, porque ele sabe que quando chegar em casa, ele percebe o que ele não perdeu na rua, ele perdeu em casa. Eu estou pregando para a gente aqui que a sua vida espiritual não está bem, a sua comunhão com Deus não está bem, porque você não está bem dentro de casa. Do lado de fora você tem o apoio de todo mundo, você tem o apoio do seu pastor, você tem o apoio de seus amigos, você recebe elogios fora de casa, mas em casa teu pai nunca disse que te ama, em casa tua família não te apoia, porque do lado de fora está tudo bem, mas o problema é que o que você perdeu não é fora, o que você perdeu é dentro de casa. Você está dentro da tua casa, mas você sabe que o que você perdeu dentro de casa. Mas o Senhor está dizendo que essa mensagem está vindo como uma luz, para você achar aquilo que você perdeu dentro da sua casa. Porque não adianta você estar bem na igreja se você não está bem em casa. Você vem na igreja e quando você chega aqui, você tenta cultuar, você tenta adorar, mas você só fica pensando no que você está vivendo dentro da sua casa. Você entende que Deus está falando contigo?
E a gente fica em parafuso porque a gente não entende. Mike Murdock diz assim: Deus te deu uma família para você aprender a lidar com os seus inimigos. Então, se você aprender a lidar com a sua família, você aprende a lidar com os seus inimigos. Você não vê José, o menininho? Deus deu uma família para ele, falou assim: eu preciso te dar uma família desse jeito, porque você vai passar por tanta coisa, então você precisa primeiro passar pelo estágio de conviver e viver com a tua família. Deus fez dele governador do Egito. Davi teve uns irmãos que só o sangue do cordeiro, mas Deus fez dele o maior rei de Israel. Deus está dizendo para você que o que você está vivendo dentro da tua casa, parece que você está perdendo, mas não está, você está ganhando. Você entende que Deus está falando contigo? Diga, eu estou entendendo mais ou menos. Escuta, essa mulher, ela tinha 10 moedas, 10. Ela perde uma. Ela pode estar dizendo assim: eu perdi uma, mas eu ainda tenho 9 moedas. Só que não adiantava ela ter 9, ela tinha que ter 10. Porque a dracma, as 10 dracmas eram um sinal de uma aliança de casamento. Hoje, se alguém olha para a mão do cara ou da mulher, tiver com uma aliança na mão esquerda, de ouro, o que ela é? Casada. O que ele é? Casado. Essa mulher, ela tinha que guardar as 10 moedas, porque as 10 moedas eram um sinal, depois ele ia colocar na cabeça quando ela se casasse. Então ela estava guardando as 10 moedas, porque seria um sinal de que ela era casada. Então a mulher, ela ficava com as 10 moedas. Quando chegasse perto do casamento, o noivo ia dizer: cadê as moedas? Se ela falasse: eu tenho 9, eu não caso com você. Porque a noiva que não consegue guardar 10 moedas num lapso temporal, ela não está preparada para casar. Então Deus está dizendo para você: você é a noiva do Cordeiro, quer casar com Ele? Então tem que aprender a guardar os valores que Ele te entregou. Se você não consegue guardar seus valores, você não serve para casar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, Ele só vai se casar com quem Ele conhece. Ele só vai se casar com quem Ele conhece. Tem gente que casa com quem não conhece. Já viu? O cara foi namorar a menina, aí estava namorando com ela uns 4, 5 meses, e falou: agora está na hora de ir lá pedir para te namorar em casa. A menina: vamos sim, mas tem que ver o dia que meu pai vai lá em casa. Meu pai só vai lá uma vez por mês. Ué, por que seu pai é separado? Não, porque meu pai é gerente do tráfico de droga, a polícia está atrás dele, então ele vai lá na nossa casa uma vez por mês só. O cara tremeu na base, né? Aí ela falou: mas pode ficar tranquilo, meu pai já sabe teu nome, já sabe onde você mora, sabe tudo a seu respeito. Não adianta, para casar com ele, tem que guardar os seus valores. Aí, escuta só. Essa mulher, ela desinteira, ela tinha 10. Ela perde uma, desinteirou. O que ela podia comprar com 10, ela não pode mais. Agora só vai comprar o que pode comprar com 9. É óbvio. E aí entra a falta. Porque você só sente falta quando algo faz falta. Entendeu? Gente, eu fui arrumar a gaveta lá de casa, que eu estava querendo achar um documento. Agora, foi essa semana que você reclamou, que eu botei 2 sacolas de lixo que estava dentro da gaveta. Aí, o que eu fiz? A melhor forma de você encontrar alguma coisa é você tentando arrumar. E aí eu fui procurar no meio daquela bagunça, e apareceu várias moedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos. E teve uma hora que eu peguei a de 5 e joguei dentro do saco de lixo. E aí eu falei: não, moeda, né? Peguei e botei em cima do REC. Sabe por quê? Porque 5 centavos para a gente não vale. Se você estiver passando na rua e tiver 5 centavos no chão, você não abaixa para pegar. Se tiver 10 centavos, você não abaixa para pegar. Se tiver 25 centavos, você... Irmão, estamos na crise, né? Acho que a gente pega até 5 centavos, né? No tempo desse. Mas você não pega, você não dá valor para 5 centavos, 10 centavos. Mas tem dia que você vai tentar pegar um dinheiro para você ir no centro e voltar. Você tem que resolver alguma coisa, ver emprego, está naquela crise. E aí você vai pegar o dinheiro, e quando você vai contar o dinheiro, você percebe que falta 10 centavos para você ir de ônibus e voltar de ônibus. Está faltando 10 centavos. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui tudo que é potinho de casa. Você vai em tudo que é potinho. Isso na época de solteiro, né? Porque agora lá em casa tem uns 4, 5 potes que tem muita moeda lá. Então você vai procurando. Aí você vai na penteadeira e abre e tira. Aí tem clipe, tem batom, tem tudo que ela só não tem os 10 centavos da moeda que você precisa para juntar ali. E você vai lá na gaveta e você revira tudo. E você vai não sei onde, você abre as gavetas, você tira a roupa, tira as suas roupas da gaveta para ver se tem alguma moeda de 10 centavos perdida ali. E aí você percebe que a falta faz falta.
Porque tem hora que a gente não valoriza a nossa mãe, mas quando a gente perde, a gente vai ver que a falta faz falta. Você não valoriza seu pai, mas quando perde, tem gente que chega no enterro e fala: mãe, eu não vou chegar mais tarde em casa não, mãe. Mãe, eu vou te obedecer, mãe. Já era. Você vai entender que como a falta faz falta. Porque você não valorizava, você só valoriza depois que você perde. A mulher deixou as moedas espalhadas. Mas quando ela percebe que ela perde uma, ela fala: eu preciso encontrar. É por isso que a Bíblia está dizendo que Jesus fala assim: qual é a mulher que tem 10 moedas, perde uma? Ela não procura até encontrar. Ela sabe que ela precisa achar essa moeda antes do noivo voltar. Porque se o noivo voltar, ela tiver faltando uma moeda, ela vai ver que a falta vai fazer falta e vai custar muito caro. Você está entendendo que Deus está falando contigo? Só que aí a gente fala assim: mas é só uma moeda, é só uma moedinha. Lembra daquele jovem, o jovem rico? Ele chega e fala: os mandamentos? Fala aí, tem cumprido todos eles. Jesus vai, quebra as pernas dele e fala assim: só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Você tem tudo, você obedece tudo, está faltando uma coisa. Aí ele ficou triste e saiu triste, quando a falta faz falta. Interessante, sabe o que é? A moeda, ela estava perdida, mas a mulher não sabia. Pensa, ela tem 10 moedas dentro de casa. Ela está dizendo: eu tenho 10 moedas. Só que ela não sabia onde as moedas estavam. Ela espalhou, estava espalhado pela casa. Então aí, interessante é que essa mulher, ela não sabia onde estava. Uma já estava perdida, mas ela não sabia. Você já viu quando você anda e você não tem algo, mas você acha que tem? Você pensa que está tudo sob controle, mas não está tudo sob controle. Porque é melhor uma pessoa, ela saber que não tem alguma coisa, do que ela achar que tem e não tem. Porque quando você não tem, quando está faltando alguma coisa, o que você faz? Você quer procurar, você quer encontrar, você quer recuperar, você quer alcançar, você quer conquistar. E a pessoa que não sabe que não tem, ela não faz nada para ter, porque ela acha que tem e não tem. Então a moeda já está perdida dentro de casa e ela não sabe que está perdida. Ela está tranquila achando que tem 10 moedas, mas ela não tem. Lembra de Sansão? Sansão, Dalila vai fazer um carinho nele, e ele vai dormindo, ele conta o segredo para ela, ela faz um carinho, ele dorme. E aí ela chama os filisteus, ele levanta, e ele luta com os filisteus, e luta, porque ele está forte. Aí os filisteus fogem. Ele vai lá, bate papo com ela de novo, ela pede o segredo para ele de novo, e ele conta um segredo, só que o segredo é mentiroso. Ela faz ele dormir, chama os filisteus, quando os filisteus vêm, ele rebenta a corda, e vai e luta com eles, e mata eles, e ele sai correndo. Aí ele volta de novo, ela senta com ele, conversa com ele de novo. Ah, você não quer me contar o seu segredo, você não me ama, você não me quer, você não me respeita. Ele vai lá, conta o segredo verdadeiro para ela. Aí ela vai e grita agora: vem, filisteus! Quando os filisteus vêm, ele levanta, ele pega a espada para lutar. E quando ele levanta para lutar, ele percebe que não está lutando como antes. Ele percebe agora que a espada está pesada. Ele percebe agora que ele não está com tanta agilidade. Ele percebe que ele não está forte como ele era antes. A pior coisa que existe é quando você se levanta para guerrear e você percebe que você não tem mais força para isso. A pior coisa que existe é quando você se levanta para orar e você percebe que a tua oração não é mais a mesma. A pior coisa que existe é quando você se levanta para falar em línguas e você percebe que a língua não vem na tua mente e você não tem nada para falar. A pior coisa que existe é quando você se levanta para orar e parece que o céu está de bronze. Você fala: Deus, eu achei que eu tinha, mas eu não tenho. Eu achei que eu estava de pé, mas eu não estou de pé. Eu achei que o conchavo estava forte contigo. Que nem um pregador que falava: Senhor, se eu tenho crédito ainda no céu. Irmão, a gente não é crente pré-pago. Você é pós-pago, em nome de Jesus. E aí você percebe que você não tem mais força. Você percebe que a oração não está fluindo mais. A pior coisa que existe é quando a gente não tem e a gente acha que tem. A mulher, ela perde. Aí a Bíblia fala que ela perde e ela vai perceber que não tem a moeda. Ela não acha a moeda, está à noite. Ela percebe que
ela vai procurar, e quando ela cisma de procurar, e que ela vai contar as moedas, só tem 9, está faltando uma. Porque se fosse de dia, ela abria as janelas. Se fosse de dia, era só ela abrir as janelas, as portas, e agora ela vai procurar, porque a luz natural vai entrar dentro da casa dela, e ela vai procurar. Mas como é à noite, ela tem que ligar a luz. Como é à noite, ela tem que pegar o lampião, ela tem que pegar a lamparina, ela tem que pegar e tem que acender para poder ela procurar a moeda, porque está de noite. Quanto mais tarde você perceber que você precisa se reconciliar, quanto mais tarde você perceber que você perdeu algumas coisas, quanto mais tarde você perceber que você está longe da casa do Pai, quanto mais tarde você perceber que você perdeu alguma coisa, mais energia você vai ter que gastar. Se ela tivesse percebido de manhã, não precisava acender a luz, não precisava usar energia. Então aproveita enquanto você está dentro da casa do Pai, aproveita enquanto você está nesse ambiente profético, aproveita enquanto você está aqui, enquanto Deus tem usado os profetas para falar com você, enquanto as canções proféticas estão sendo entoadas. Então aproveita esse ambiente, esse momento, enquanto está cedo, porque quanto mais longe da casa você estiver, quanto mais escondido você estiver, mais energia você vai precisar gastar. Sabe o que essa mulher faz? Ela acende a luz. Quando essa mulher acende a luz, ela acende a luz para quê? Me ajude a pregar. Para que essa mulher vai acender a luz? Para quê? Para quê? Para ver melhor? Ela acende a luz porque ela quer achar o quê? A moeda. E quando essa mulher acende a luz, o que é que ela vê? Me ajude a pregar aí alguém. Quando ela acende a luz, o que é que ela vê? Ela vê uma vassoura. Olha, está no texto. Quando acende a luz, sabe o que vai aparecer para essa mulher? Uma vassoura. Deus está dizendo assim para ela: quer achar a moeda? Limpa a casa. Quer achar a moeda? Você precisa primeiro varrer a casa, precisa limpar a casa. Porque a gente quer achar o que perdeu, Deus quer que você limpe a casa. Quando acende a luz, ela acende a luz e fala: vou procurar. Quando ela fala vou procurar, tem uma vassoura. Aí agora ela vai ter que pegar essa vassoura e ela vai ter que arrumar a casa, ela vai ter que varrer a casa, ela vai ter que levantar aquele tapete que está cheio de poeira embaixo, sabe, aquele que você vai varrendo para baixo do tapete assim e bota o tapete por cima. Aí ela vai ter que limpar a casa. Deus está dizendo assim para você achar aquilo que você perdeu, você precisa limpar a casa. Porque a gente quer achar o que perdeu e Deus quer que primeiro que você limpe a casa. Porque o que adianta achar o que você perdeu se a casa ainda estiver desarrumada? Você vai perder de novo. Você acha, fica toda boba, todo bobo e depois vai perder de novo, porque a casa precisa estar organizada. Você entende que Deus está falando contigo? Deus está falando com algumas pessoas aqui. Aí ela vai varrer a casa. Depois que ela começa a varrer a casa, depois que essa mulher está gastando energia e pega a vassoura e ela vai varrer a casa, ela vai encontrar a moeda. Mas para achar a moeda, tem que limpar a casa. Para achar a moeda, tem que organizar a casa. Para achar a moeda, tem que primeiro fazer uma limpeza na casa. Eu estava tentando achar o meu certificado de reservista. Então eu tive que arrumar toda a gaveta, documento por documento, para eu conseguir achar o meu certificado de reservista. Se eu pego o certificado de reservista e depois vou lá na gaveta e jogo de novo, eu perderia de novo. E uma gaveta que estava ruim de fechar, agora você abre e fecha ela tranquilona. Coloquei DVDs no canto, aqui coloquei documento, aqui coloquei conta paga. Não foi tão organizado assim, né, esposa? Mas eu tentei. Deus está dizendo para você, se organiza. Deus está dizendo assim, limpa. Deus está dizendo assim, põe para fora. E aí, o que você perdeu vai começar a aparecer. O que você perdeu vai começar a aparecer dentro da casa. Vai começar a surgir dentro da casa. A língua que você não falava mais, você vai voltar a falar. A oração que não fluía mais, vai voltar a fluir. A presença que você não sentia mais, você vai voltar a sentir. A palavra que você não lê há muito tempo, você vai voltar a ler. O desejo de ficar longe do Pai vai passar e você vai sentir o desejo de voltar para os braços do Pai. Sabe por quê? Porque agora você está organizando a casa.
Você pode tocar no ombro de alguém e perguntar para ele: entende você isso? A Bíblia diz que Deus, Ele compara a gente com uma moeda, porque moeda tem dois lados. Essa moeda, a dracma, era uma moeda da Grécia, era uma moeda de prata. De um lado tinha a marca, a imagem de um deus, do outro lado tinha uma imagem de uma coruja, porque coruja fala de sabedoria. Coruja era um animal preferido da deusa Atena. Então ela tinha uma coruja, era o símbolo da sabedoria, porque a coruja ela vê no escuro, ela enxerga no escuro, coisa que só Deus pode fazer. A coruja, ela dá um giro de 360 graus com a cabeça, então ela vê todas as coisas. Então a coruja é o símbolo da criatura querendo ter atributos de Deus. Então nós somos como uma moeda. Deus está comparando a gente com uma moeda, está dizendo: você tem valor. Só que nessa moeda que somos nós temos a marca de duas coisas. Uma é a marca de Deus, é a imagem de Deus. Um lado da moeda tem a imagem de Deus, e o outro lado da moeda tem a imagem do homem, querendo ser como Deus. A serpente, o diabo, falou isso para Adão e para Eva: se você comer, você vai ser como Deus. É o homem tentando ser como Deus, é o velho homem. Então, você como moeda, você pode refletir o valor da imagem de Deus, ou você pode refletir a imagem do velho homem. Você que escolhe. Se Deus pegar você aqui agora e fizer aquela brincadeira do cara coroa, jogar a moeda para o alto, qual é a imagem que vai ficar para cima? Qual é a imagem que vai ficar para baixo? O Senhor, como Pai, quer olhar para você e quer ver você refletindo a imagem de Deus. Você entende isso? O problema é que, como valor, a gente quer refletir a imagem do velho homem e não a imagem e semelhança do nosso Deus. E Deus está comparando a gente com uma moeda. A moeda, ela está perdida. Interessante é que a moeda, ela está perdida. Só que ela está dentro de casa. E isso traz para a gente uma tranquilidade terrível. Por que traz uma tranquilidade para a gente? Não, eu estou mal, mas eu estou na igreja. Olha, eu estou fraco, mas eu estou na igreja. Olha, eu estou fraquinho, sabe? Eu não tenho tido compromisso com Deus, mas eu estou na igreja. Eu estou indo, todo domingo eu vou lá. No culto jovem, uma vez por mês eu estou lá. Às vezes na sexta-feira, aqui na sexta jovem, eu venho também, eu estou indo, devagarzinho eu estou indo. E isso traz para a gente uma certa tranquilidade, sabe por quê? Deus não quer apenas que você venha para a igreja. Deus não quer apenas que você saia da tua casa, venha para a igreja, assista um culto, não sente nada, não tem novas experiências com Deus, você não está vivendo, sabe, aquele momento com Deus, você diz assim: não, eu sou capaz da minha vida por Ele, eu prego para os meus amigos, eu estou entusiasmado, eu estou cheio da unção, estou cheio da graça. Deus quer ver você voando, querido. Deus não quer que você venha para uma igreja cultuar Deus como um religioso. Então tem a tranquilidade, está perdido, mas está aqui dentro, uma hora vai aparecer. A minha habilitação sumiu, desapareceu a minha habilitação. Não, a minha esposa diz: está aqui em casa, fica tranquilo que está aqui em casa. Está aqui em casa, mas se a polícia me parar na rua, falar o quê para o cara? Minha habilitação não está perdida não, está dentro da minha casa. Só não sei onde está, mas está lá dentro. Eu não vou tirar a segunda via, porque quando eu tirar a segunda via, eu vou achar outra, eu vou ficar com ódio. Polícia não quer saber. Você está dizendo: algumas coisas estão perdidas, mas está tranquilo, eu estou aqui dentro. E isso traz uma tranquilidade para a gente. Uma hora vai aparecer. Talvez daqui 6 meses apareça. Talvez eu vá no encontro, ou algum pastor venha aqui pregar cheio da graça. Ele põe a mão na minha cabeça, fala meia dúzia de língua, aí eu vou ser renovado. Não, irmão, não vai ser daqui 3 meses, daqui 4 meses. Vai ser hoje. É hoje que Deus vai impactar a tua vida. É hoje que Deus vai marcar a tua vida. Tem que ser hoje, irmão. Não dá para ficar perdido dentro de casa. O Senhor vai marcar a tua vida aqui essa noite. Tem que ser hoje, irmão. Tem que decidir mudar hoje. Então ela está dizendo: está perdida, mas está aqui dentro. Só que aí Deus fala outra coisa comigo. A moeda está perdida dentro de casa. A moeda está perdida? Tá. Ela sabe onde a moeda está? Não. Mas a moeda perdeu o valor? A moeda continua valendo uma dracma. Está perdida, mas continua valendo a mesma coisa. Uma vez eu ouvi um pastor dizer
E ele fez uma encenação, que eu era garoto ainda, e aquilo marcou a minha vida. Não sei se você já viu isso, mas ele pegou uma nota, que foi de R$50, só que estamos na crise, eu peguei uma de 5. Aí ele pegou a moeda, pegou uma nota e disse assim: quanto vale essa nota? Vale R$5. Se eu dobrar ela, vale quanto? 5. Se eu amassar ela, vale quanto? Se eu cuspir, vale quanto? Se eu jogar no chão, vale quanto? Se eu pisar, vale quanto? Só que essa nota continua valendo R$5. Então talvez o pecado possa ter te amassado, te jogado no chão, pisado em cima, cuspido em cima. Deixa eu dizer uma coisa para você: o bom pastor, ele largou 99 e foi atrás de uma, porque uma ovelha sempre vai valer uma ovelha. A sua vida vai sempre continuar valendo a mesma coisa para Deus, ela não muda. O músico, hoje eu estava ouvindo uma mensagem, e o cara falando do instrumento dele, feliz da vida, comprou um instrumento novo e tal, o cara feliz da vida. Uma vez eu comprei uma sanfona, e sanfona, se você não sabe, uma sanfona, tem sanfoneiro aí profissional que tem sanfona de R$60 mil, R$70 mil. Sabe o que é você pegar um instrumento e pagar R$70 mil em um instrumento, irmão? Esse instrumento anda, você senta nele, ele te leva para onde você quer, ele voa, tem roda. Não, é um instrumento. E o pior de tudo, uma sanfona, irmão, um instrumento que é, sabe, é uma luta para você aprender. Porque de um lado você tem que tocar as teclas, do outro você toca os baixos, e no meio tem o fole ainda. Sei como é que a cabeça do ser humano consegue tocar aquele negócio. Um é clave de Fá, né? Um é clave de Fá, o outro é de Dó, e é uma confusão. Cada mão faz uma coisa, ainda tem o fole no meio. E o cara ainda paga R$70 mil por um instrumento daquele. Sabe por que o cara paga? Porque para você é um instrumento esquisito. Para você é um instrumento difícil de usar. Mas ele paga porque ele sabe usar. Ele paga porque ele sabe usar aquele instrumento, ele sabe tocar canções maravilhosas com aquele instrumento. E ainda mais, diz que é um instrumento para uma pessoa solitária. Por isso que veio lá do Nordeste. Porque o cara ali, ele faz a harmonia e ele ainda faz os baixos do outro lado. Você não dá R$1.000 numa sanfona que vale 70. Mas o cara vai lá e paga 70. Sabe por quê? Porque ele sabe usar. Tem gente que olha para você e fala assim: eu não dou nenhum real por você. Deus fala assim: eu dou a minha vida. Porque esse instrumento eu sei usar, esse instrumento eu sei tocar, esse instrumento você não dá porque não sabe, mas eu dou a minha vida porque Mike Murdock diz assim: o valor que ele viu, pelo produto que ele viu, ele pagou aquilo que ele achou que valia a pena. Então quando Jesus olhou para você, ele disse: eu vou pagar porque vale a pena, vou pagar com a minha vida. Então, para muita gente você pode continuar perdido, mas Deus vai atrás até achar. Deus vai atrás até te encontrar, porque Ele sabe o valor que você tem para Ele. Você entende isso? Aí escuta, aí a Bíblia continua: sai das dracmas. E aí o interessante é que Jesus fala assim: a mulher acha a moeda. Aí ele fala que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Moeda se arrepende? Não, porque está falando de gente. Aí ele continua, e agora ele vai falar de um personagem, vai falar de um menino mais novo. O verso 13, se você não fechou a Bíblia, acompanha comigo, diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Escuta, primeiro, a Bíblia diz que ele foi para uma terra muito longe, ele ficou longe do pai, ele foi para longe e para bem longe do seu pai. Aí ele continua dizendo assim: ele desperdiçou tudo, e viveu dissolutamente, viveu de forma que desagradava o coração do pai. Então quem foi que se afastou do pai? Quem foi que desperdiçou tudo que o pai dele deu para ele? Quem foi que fez coisas que desagradou o coração do pai? O versículo 13, logo no início ele fala: o filho mais novo. Tinham 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre se afasta do pai aquele que é mais imaturo. Sempre se afasta do pai aquele que é menino. E Deus está dizendo para você: se você tem se afastado dele, se você tem vivido longe dele, se você tem vivido longe da oração, longe da comunhão do seu pai, longe, sabe, se você tem vivido longe da presença do seu pai, é porque você ainda é um menino, é porque você ainda é imaturo. Deus está dizendo assim: eu quero te dar maturidade espiritual, eu quero te dar comunhão comigo, eu quero te dar experiências, eu quero que você viva anos e anos e anos vivendo novas experiências comigo. Deus está dizendo: só se afasta da casa do
do pai, aquele que é menino, aquele que ainda é muito novo. E Deus está dizendo assim: para de ser menino, para de ser inconstante, para de um dia você quer orar, outro dia você não quer orar. Um mês você está bem na igreja, outro mês você está mal. Um mês você dá testemunho na faculdade e outro mês você não quer dar testemunho na faculdade. Deus está dizendo assim: ser inconstante é coisa de menino. Você não é menino, porque Deus tem te dado muito mais do que leitinho na tua boca. Deus tem te dado comida forte aqui nessa igreja. Deus tem levantado o pastor para pregar mensagens cheias do poder, cheias da graça, mensagens profundas. Então para de ser menino e viver como inconstante. Seja maduro, para de ser o mais novo. Tinha 2 irmãos, o mais velho e o mais moço. Quem pediu para sair foi o mais novo. O certo era o mais velho pedir para sair: pai, já vivi aqui há muito tempo, já estou tantos anos já é feio para mim viver aqui na tua casa, sendo sustentado pelo Senhor. Mas não, é o mais novo que quer ir embora. Aí o verso 14 assim: tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para um campo apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém fazia nada por ele, mas ninguém dava nada para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo tem nada para te dar, nada. O cara, a Bíblia diz que ele passa necessidade. Escuta, quando ele resolve pedir a herança do pai dele, sabe o que o pai dele faz? O pai dele divide a herança. O pai dele dá a metade para o filho mais novo, que queria ir embora, e deu a outra metade para o filho mais velho. Está dizendo para o filho mais velho assim: se você quiser ir embora, você pode ir. Só que o mais novo quis ir embora, e o mais velho fica. Só que a Bíblia diz que o mais novo, ele perde tudo que o pai tinha dado para ele. E o mais novo, e o mais velho, perde nada. O filho mais novo sai, gasta tudo e volta. Quando ele volta, o filho mais velho, que ficou na casa do pai, ainda tinha toda a herança que o pai tinha dado para ele. Sabe por quê? Porque quem fica na casa do pai, o pai sustenta. Quem vai para o mundo perde tudo que o pai te deu. Quem vive as coisas do mundo perde tudo que o pai te deu. E quem fica, o pai sustenta. O mais velho fica e o mais novo vai embora e gasta tudo. Aí olha o que diz verso 18. Verso 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra a terra. Aí o verso 20 diz assim: então levantando-se. O verso 17, o verso 18 diz assim: levantar-me-ei. E quando ele fala levantar-me-ei, no 20 ele fala assim: então levantando-se. Porque a gente só se levanta quando a gente percebe que a gente está caído. A gente só acerta o alvo quando a gente percebe que a gente está errando. Então ele reconhece e ele cria um discurso. Ele fala: eu vou me levantar e vou até o meu pai. E chegar lá eu vou bater um papo com ele e falar: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, entristeci. Ele cria um discurso para ele poder, ele está preocupado. O que ele vai falar com o pai agora? Ele perdeu tudo. Ele foi embora na maior marra. Me dá a minha herança aí que eu vou embora. Pediu a herança antes do tempo, e ele vai embora, e ele perde tudo. Ele fala: e agora? E ele até pensou em voltar antes, mas ele não volta antes. Ele espera não ter mais o que comer. Ele espera chegar completamente no fundo do poço. Aí ele vai falar: agora eu tenho que criar um discurso para convencer meu pai de me aceitar. Aí a Bíblia diz que ele vai chegar na presença do pai. Quando ele chega na presença do pai, que ele começa a falar: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, entristeci seu coração, eu gastei tudo, eu fiz. Aí a Bíblia fala que o pai, ele não fala com o filho, ele fala com o empregado. Ao invés do pai responder o filho, ele responde o empregado. Ele fala assim: por favor, traz a melhor túnica, traz um anel, traz um chinelo. Vira para o outro e fala assim: traz um bezerro. Mas para que isso tudo? Não, vou vestir meu filho. Eu vou colocar um anel no dedo dele, vou colocar uma sandália no pé dele e mata um bezerro, porque hoje vai ter um churrasco, porque meu filho voltou. Enquanto você está preocupado em tentar convencer o coração de Deus, enquanto você está preocupado em dizer: não, Senhor, porque foi assim, ó, sabe, aconteceu isso, eu pequei, seu pai está dizendo assim: eu estou preocupado com o que você fez, eu estou preocupado com o que você está fazendo, deixando de fazer, eu quero você de volta, eu quero estar perto de você de novo, eu quero, sabe, te vestir com roupas novas. Porque roupa fala de costume. Então o pai está dizendo assim: eu estou mudando seus costumes. Você estava andando por certos lugares, só que agora você vai voltar a andar dentro da fazenda. Então eu estou mudando as suas vestes.
Anel, eu estou te dando autoridade, porque o ímpio, o mundo pode dizer que você saiu, que você pecou, que você se prostituiu, que você xingou, que você foi para baile funk, o mundo pode falar o que quiser, mas eu estou te dando autoridade. Deixa falar o que quiser, o importante é a autoridade que o seu pai está te dando. Não importa onde você pisou em chiqueiro de porco, eu estou te dando uma sandália nova, agora você vai pisar em outro terreno, eu estou colocando uma outra sandália no teu pé. Aí o interessante é que o verso 24 diz assim: pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O filho foi achado? O filho não foi achado, ele voltou. O pai não foi nessa terra longínqua onde ele estava e foi lá: meu filho, te achei, meu filho. Olha, rodei esse mundo inteiro atrás de você, te achei, vamos embora para casa. Não, o pai não foi atrás. Sabe por que o pastor vai atrás da ovelha? Porque a ovelha não é cachorro, não é gato, ela não volta para casa. Sabe por que a mulher procurou a moeda? Porque a moeda não pode falar: olha, eu estou aqui, olha, me escondi. Eu me escondi dentro do potinho lá, onde fica a escova de dente no banheiro, só para te enganar. Mas agora eu voltei. Não pode voltar. Agora o filho pode voltar. Só que quando o filho volta, o filho não volta. O filho não volta porque ele quis voltar. O filho volta porque o pai faz ele perder tudo. O filho volta porque o pai faz ele chegar ao fundo do poço. Então toda vez que o filho percebia, ele acabava de se prostituir, vinha aquele vazio no coração. Era Deus dizendo para ele: volta. Era Deus dizendo a ele: eu estou encontrando você nessa falta. Enquanto você está fazendo o que quer, vivendo absolutamente, agindo do jeito que você quer, quando você percebe que você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e você fala: cara, está complicado, cara, eu preciso voltar. É Deus te encontrando, é Deus te caçando, é Deus tocando na sua ferida, é Deus trancando as portas, é Deus, sabe, trazendo escassez para você voltar. E quando você volta, você não volta porque você quis voltar, foi porque Deus te achou, porque Deus te encontrou. O pai está dizendo para ele: não foi você que voltou, foi o meu amor que te alcançou. Porque quando ninguém te dá nada, quando ninguém dá nada para você, porque ninguém dava nada para ele, aí você vai se lembrar: na presença do meu pai é melhor, na casa do meu pai é melhor, obedecer é melhor. Você pode ficar de pé? Você pode colocar a mão no seu coração? Pode. Pode colocar a mão no seu coração? Isso, põe a mão aí no seu coração. Ontem à noite eu estava meditando nessa palavra, e a parte que tocou mais forte no meu coração é a hora que a mulher acende a luz, porque ela percebeu que perdeu algo que ela não sabia que tinha perdido, e ela acende a luz para achar um valor. Só que Deus está dizendo para ela: antes de achar o valor, você precisa varrer a casa, você precisa limpar a casa. E eu falei: Senhor, será que existe alguma coisa que eu perdi e eu acho que tenho ainda? Será que existe algo em mim, Senhor, que eu preciso encontrar e eu ainda nem sei que eu perdi? Será? Eu brinco com a minha filha e falo assim: você nem disse que ama papai hoje. Ela já falou mais de 10 vezes. E eu falo: você nem falou que ama papai hoje. Eu falei sim. Você nem deu um beijo em papai hoje. Dei sim. Aí vem dar outro. É Deus falando para você assim: hoje você nem deu um beijo em papai. Você fala: é mesmo. Rompe o dia. E aí o seu pai fala para você: ontem você nem me deu um beijo. Todo dia você me dá um beijinho e ontem você não deu. E você vai deixando de fazer o que você sempre fez. E aí você nem percebe que você não está fazendo mais. Porque parece que está tão escuro, que você não consegue perceber que está perdido. Só que essa mensagem hoje veio como uma luz. Veio como uma luz. Para você começar a enxergar que a coisa não está como você acha que está. Veio como uma luz para você reencontrar aquilo que você perdeu. Vem como uma luz para você enxergar uma vassoura. E Deus está dizendo assim: você precisa varrer algumas coisas para fora do templo que é o Espírito Santo. Você precisa tirar algumas coisas. Você precisa colocar algumas coisas para fora da casa. Você precisa varrer algumas coisas para fora da casa, porque está atrapalhando a minha comunhão contigo. Porque eu quero te usar, mas você está perdido dentro da minha casa.
promessa, eu quero te usar e não posso. Eu quero te revelar algumas coisas e a escuridão não permite. Eu quero revelar algumas coisas para você, mas não dá porque você está perdido dentro de casa. Porque talvez você não perdeu nada. Talvez você está dizendo assim: pastor, o Senhor pregou, enquanto o Senhor está pregando, eu não perdi nada. Na verdade, eu me perdi. Na verdade, eu estou completamente perdido. Na verdade, eu estou completamente perdida dentro da casa do meu pai. Porque o filho não resolve ir embora de casa de uma hora para outra. Ele não olha de uma hora para outra, um estalo e fala assim: vou pedir uma grana ao meu pai aqui e vou embora. Não. Isso veio remoendo a cabeça dele, isso veio remoendo. Rapaz, eu vou sair. Poxa, olha, acho que eu vou sair de casa. Viver minha vida, aqui dentro tem regras, aqui dentro tem uma cerca em volta da fazenda, aqui dentro eu tenho que trabalhar, aqui dentro tem que obedecer a ordem do meu pai, aqui dentro tem que fazer assim, aqui dentro tem que fazer assado, aqui dentro eu não tenho a minha liberdade. E o troço foi vindo com o tempo, e chega uma hora que ele decide, ele conversa com algumas pessoas: o que você acha de eu ir embora? O que você acha de eu arriscar? Ele vai conversando com algumas pessoas, talvez com alguns empregados, e chega uma hora que ele resolve ir embora. Deus está dizendo assim: será que talvez você se perdeu dentro da casa do Pai? Talvez você está perdido dentro da casa. E essa mensagem veio como uma luz, para dizer assim: a língua estranha que você não falava mais, você tem que voltar a falar em nome de Jesus. Aquela oração gostosa, que era só você e Deus dentro do seu quarto, era só você e o teu pai naquela intimidade. E talvez o tempo foi passando, e você decidiu ficar um pouco fora dele, longe dele. Longe do alcance da fazenda, você resolveu fazer do seu jeito. Você resolveu dar uma espiada lá fora, você resolveu andar um pouquinho lá fora, e você não entende por que hoje não flui mais. Porque hoje, uma mensagem como essa talvez não toque o teu coração. Canções como essas que foram ministradas aqui, não tocam o teu coração. O Senhor está dizendo assim: essa mensagem é para Deus te encontrar. Essa mensagem é para você tomar uma posição e voltar. Porque essa mensagem foi hoje como uma luz, para você se encontrar dentro da casa do teu Pai. Você pode colocar a mão no teu coração? Você pode olhar para dentro da casa? Porque essa mensagem já entrou como uma luz. E agora está tudo claro. O que estava escuro agora está claro. E agora você pode enxergar o que está fora do lugar. Está vendo esse sofá aí? Deus não quer esse sofá aí, Deus quer esse sofá do outro lado. Está vendo essa televisão? Deus não quer mais essa televisão aí, Ele quer do outro lado. Está vendo esse tapete? Deus está falando: levanta esse tapete, olha quanta poeira. Pega essa vassoura e começa a varrer para fora agora. Deus está dizendo: esse relacionamento seu com os seus amigos, que você diz que são seus amigos, você percebeu que você parou de falar comigo? Você parou de orar, você parou de ler a palavra? Você parou de ter a sua comunhão comigo depois que você começou a andar com essas pessoas? Deus está dizendo: você precisa varrer para fora da casa. Essas atitudes que você tem tido, essa vida que você tem levado, Deus está dizendo assim: hoje a luz está acesa para você enxergar que você precisa arrumar a casa. Você precisa arrumar a tua casa, porque conforme você for arrumando, a língua estranha vai voltar, a presença vai voltar, a alegria da salvação vai voltar, a comunhão vai voltar, o carinho de Deus, você sentindo a mão de Deus te fazendo um carinho, você vai sentir o teu corpo nos braços do Pai. Mas para isso você precisa começar a varrer a casa, você precisa começar a limpar, porque hoje Deus está dizendo que Ele te encontrou aqui essa noite, e Ele te coloca onde Ele quer. Ele te coloca onde Ele quer. Hoje Ele está te dando uma veste nova, Ele está mudando hoje seus costumes, Ele te dá autoridade, e Ele coloca uma sandália nova nos teus pés, e hoje Ele faz festa. A Bíblia diz que quando essa mulher ela acha a moeda, ela faz uma festa. Ela chama as amigas e as vizinhas e faz uma festa. Ela não faz uma festa antes porque a casa está suja. E mulher não gosta de trazer vizinho e nem visitas para dentro da tua casa quando a casa está suja, porque ela diz assim: não repara não. Então tem horas que a gente se afasta dos amigos da igreja, porque a gente sabe que se eles estiverem na nossa intimidade, eles vão perceber a sujeira. Se eles estiverem na nossa intimidade, eles vão perceber.
que a gente está fazendo algo que não condiz com a nossa fé. Então a gente se isola, então a gente fica dentro da casa sozinho, então a gente não traz ninguém para a nossa intimidade. Mas depois que ela arruma a casa e ela acha a moeda, acha o seu valor, ela diz: agora eu posso chamar meus amigos, agora eu posso chamar os vizinhos, porque agora a casa está limpa. Sabe por que você parou de andar com seus irmãos? Porque a casa está suja. Mas hoje a casa está limpa, você não precisa mais daquelas amizades, porque a partir de hoje, quem vai viver, conviver e andar com você, vai ser os seus irmãos na fé, em nome de Jesus. Você vai andar com gente que ora de novo, você vai voltar a andar com gente que jejua de novo, você vai voltar a andar com gente de oração de novo. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra ministrada aos nossos corações aqui essa noite, porque eu sei que uma luz foi acesa. E hoje o Senhor encontrou aquele filho que estava distante do Pai. Hoje o Senhor encontrou em nós os nossos valores que talvez perdemos, porque hoje o Senhor acendeu uma luz dentro da casa. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Pode? Pode aplaudir? Pode. Se você recebeu essa palavra, aplaude o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Gente, eu ouvia a ministração do Pastor Elvis, e eu fui ali atrás com a Lorena, voltei, saí com a Raiane correndo, voltei. Mas durante todo o tempo que eu tive sentado aqui ouvindo, meu coração ardia por essa palavra. Falei, meu Deus, espera aí. Tipo, para tudo. Muito profundo isso aqui que Deus falou com a gente hoje. Muito profundo. Quando ela acende a luz, ela acha uma vassoura. Porque para reencontrar seus valores, vai ter que trabalhar. Vai ter que limpar coisas. Ou seja, vai ter que rearrumar, reorganizar. Eu falei, não, Deus está falando com a gente aqui. Isso não é possível. Deus está falando com a gente claramente essa noite. Sobre reencontrar algumas coisas. Que a gente vai perdendo na caminhada. E é claro que a maior de todas as coisas que se perde no final de tudo é você mesmo. Você começa perdendo coisas, mas no final você se perde. Você se perde. E às vezes você se perde no significado das coisas. A igreja passa a perder o sentido para você. Você passa a não entender ou perceber mais o sentido disso aqui.
você passa a não entender, ou perceber, ou acreditar mais no sentido da leitura da Bíblia. A oração perde o sentido, o jejum perde o sentido, uma vida de santidade perde o sentido, casar virgem perde o sentido, e você vai perdendo o sentido das coisas até que você se perde, até que você fica perdido. Mas começou perdendo coisas, até você perder-se como pessoa. Então aqui, eu prego, eu ensino, eu acredito nisso, eu sei que o pastor Elvis também. Você não tem como aparecer diante da presença de Deus, ouvir uma palavra de Deus e não tomar uma decisão sobre essa palavra. Eu não acho que, não faz sentido a gente entrar, ouvir e falar palavra de Deus e ir embora e não decidir nada a respeito do que a gente ouviu. A gente precisa tomar uma decisão e tomar hoje, não é amanhã. O pastor falou, é hoje. Decisões como essa de se achar, ou de voltar a achar algumas coisas que a gente perdeu na caminhada, não são decisões fáceis. E se torna ainda mais difícil quando a gente tem que se expor publicamente e dizer, eu perdi algumas coisas na minha vida, ou eu estou me perdendo, ou já estou perdido. É mais difícil ainda. Então eu não vou pedir para você vir na frente, não. Você vai tomar a sua decisão de onde você está. O Márcio vai cantar de novo essa canção. E se você quer tomar alguma decisão a respeito do que você ouviu aqui hoje, você vai se colocar de joelhos e vai falar com Deus aí no seu lugar. Só se você está tomando alguma decisão a respeito da palavra que você ouviu aqui essa noite, enquanto o Márcio adora ao Senhor com o ministério de louvor. Se você quer tomar alguma decisão, você vai se pôr de joelhos aí e vai falar com Deus com as suas palavras. Vamos lá? No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Jardim particular, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata
todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Meu Deus. Que palavra. Obrigado, pastor Elvis. Obrigado, Camila, toda a sua família, sua filha. Voltem sempre, são sempre muito bem-vindos aqui em nome de Jesus. Um amigo, pastor Elvis é um amigo. Gente, vamos agradecer a Deus. Espero que você tenha uma noite de paz, de sono, de tranquilidade. Não sei para onde você vai agora, mas para onde você for, saindo daqui, que seja um lugar aprovado e abençoado por Deus. Que você tenha um tempo de comunhão com seus amigos, também debaixo da presença de Deus. Que Deus aprove aí nossas conversas depois do culto. Que Deus aprove tudo que vamos fazer, né, a partir de agora, até voltarmos aqui amanhã pela manhã, para a escola bíblica dominical e depois para o culto da manhã, tá bom? Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, pela tua palavra nesse lugar. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez em nós, pelo que o Senhor fez, o que o Senhor operou hoje nos nossos corações. Ao teu nome seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a juventude aqui presente. Os jovens dizem amém. Vá em paz em nome de Jesus. Boa noite.